Graça e paz, queridos, tudo bem? Muito obrigada. Nossa, é difícil pregar depois de um louvor assim, velho. Nossa. Bom, se eu for muito didático e vocês tiverem sono, tenham misericórdia, mas eu creio que vocês não vão ter sono, amém? Eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando, né? O tema aí, para quem gosta de anotar, eu sei que tem uma galera que gosta de anotar, seria: a vulnerabilidade me conecta com o amor do Pai. E nós estamos no processo, amém? Então, antes de eu entrar direto no tema e da gente ir para a palavra do Senhor, eu quero contar um pouquinho para vocês de como que esse assunto começou comigo e de como o lance da vulnerabilidade, o Senhor começou a trabalhar no meu caráter e a me ensinar através do Espírito Santo. Eu sou músico, sou professor. Eu conheci o Senhor quando eu estou com 30, quando eu tinha 19 anos, eu conheci o Senhor. E até eu conhecer o Senhor, eu tive uma vida, né? Quantos aqui conheceram ao Senhor na fase da adolescência, assim, depois quase nos 20 ali? Poucas pessoas, né? Então, eu vou trazer uma realidade desse povo que não nasceu na igreja, que não conhece o Senhor desde pequeno e tudo mais. Essas pessoas, quando a gente cresce perto das coisas do mundo, ou melhor, quando a gente cresce no mundo, é muito natural que tudo aquilo que o mundo nos oferece, a gente consuma, porque nós não temos nada de diferente para a gente consumir, certo? Aqui nós temos a palavra do Senhor, nós somos cheios, nós temos células e tudo isso é maravilhoso, né? E quando a gente não tem verdades que norteiam a nossa vida, qualquer coisa nos serve como verdade. Qualquer coisa, né? Então, o que acontecia muito comigo, eu sou um cara pequeno, acho que vocês notaram isso. E rola umas piadas de vez em quando de púlpito e tal, mas a gente releva, né? E toda a minha vida eu tive uma frustração por ser pequeno. Tive mesmo uma frustração. Eu me lembro uma vez que tinha um cara na minha sala, o nome do cara era Bruno. Eu tive que liberar perdão para esse cara, gente. Porque esse cara chegou me zoando na frente da sala, falando que eu era pequeno, minha cabeça era grande e meu braço era torto. Ou seja, duas coisas a mais do que eu imaginava que eu era, o cara ainda me traz à tona e fala: não, você... Tipo, o cara zoou da minha cabeça, zoou do meu braço, velho. E ainda falou, não, zoou que eu era pequeno, zoou da minha cabeça e depois zoou do meu braço que era torto. E, mano, aquele bagulho eu falei: mano, o cara me machucou, velho. Foi, né? E essas definições e essas coisas foram reais na minha vida, né? Foram reais na minha vida. Então eu tomei muitas dessas coisas para mim como rótulos que a gente toma. A gente já falou muito sobre isso, né? Sobre rótulos e tudo mais. E essas coisas acabam sendo verdade na nossa vida. E a gente acaba criando imagens que a gente gostaria que nós fôssemos. A gente sempre projeta a nossa vida de acordo com a vida de alguém, não é verdade? Seja essa pessoa uma boa pessoa a se projetar, ou uma má pessoa a se projetar. Eu tinha 19 anos quando eu me converti. Eu vim do rock and roll, da vida doida do rock and roll, né? Vivi isso um pouco. E eu projetava a minha vida nos grandes vocalistas de rock, porque, afinal de contas, eu queria ser um vocalista de rock daqueles, né? E durante muito tempo, a minha identidade e as coisas que eu carreguei dentro de mim ficaram escondidas nessas imagens que eu ia me projetando ao passar do tempo. Até que chegou um dia que Jesus entrou na minha vida e me rachou no meio, velho.
Isso me destruiu, cara. Isso me destruiu porque Jesus chegou com uma perspectiva que eu não tinha de mim mesmo. Jesus chegou e me falou que eu era uma coisa que eu nem sabia que eu era. Mas na minha cabeça eu tinha tanta coisa construída, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu ia ser um grande vocalista de uma banda e tal. E eu me lembro que quando Jesus entrou na minha vida, eu tinha uma banda na época, e a nossa banda era muito boa, e a gente saía para tocar para São Paulo, e eu estava com 18 anos, 19, e a gente saía para tocar para São Paulo, e a gente participava de festivais e tal, e tinha uma empresária de uma banda chamada Torture Squad, que é uma banda de metal muito grande, e eles tinham acabado de sair no mesmo ano, eles tinham saído, foi em 2009, eles tinham saído de turnê pela Europa. E a empresária do Torture Squad queria entrar em contato com a gente porque ela queria conhecer o nosso trabalho. Eu falei, velho, agora é aquele momento que eu estava esperando, cara. Aí Jesus entrou. Aí depois, sem a menor consciência, né, eu fiquei pensando, podia ter esperado um pouquinho, mas graças a Deus que ele não esperou. Porque, cara, Jesus começou a partir daquele momento a falar para mim quem que eu era e desconstruir aquela imagem que eu tinha na minha cabeça. Isso foi sensacional, velho. Isso foi sensacional. Porque eu comecei, e é um processo, né? A gente recebe o Senhor e a gente vai crescendo na maturidade, vai crescendo até ser como o sol do meio-dia, que brilha e tal, não sei o quê. É um processo na vida cristã. E eu comecei no Senhor e eu falei, cara, isso é muito louco. E as pessoas me abraçaram, o Caio estava na época da igreja e a gente sempre foi muito amigo, sempre foi muito, inclusive devo muito para ele. Porque ele foi um cara que sempre orou muito por mim, me acompanhou, me serviu, me ensinou muita coisa. E eu me lembro que na época eu falei, cara, mas Jesus entrou, e os caras da banda olharam para mim e falaram assim, pô, ela quer conhecer e tal. Aí eu cheguei num dia e falei, então, a gente estava gravando a nossa primeira demo. Então, eu acho que eu vou sair da banda, né? Aí os caras falaram, tá de brincadeira, né, velho? Falei, então, eu sempre achei, aí eu dei uma de culto, né, que a gente dá uma de culto, né? Não, veja bem, eu sempre achei que o cantor, ele tem que cantar aquilo que ele acredita na convicção artística dele, né? Falei, o artista tem que acreditar naquilo que ele está fazendo e tal, senão ele não passa a verdade, não é verdade? A gente não vê um monte de artista e tal, e você fala, nossa, esse cara aí, mano, tá se vendendo, velho, tá se vendendo. No meio cristão também tem, meu pessoal, toma cuidado aí. Tá se vendendo, né? Então eu dei uma de culto, né? Não, eu não. Eu acho que tem que acreditar, esse negócio de 666, the number of the beast, não se encaixa mais para mim. Eu nem sabia o que eu estava cantando, na verdade. Depois de velho que eu fui entender as letras e falei, caraca, tem umas letras que nem são tão bad assim. E eu falei, esse negócio é muito do demônio. E nem era, o cara estava falando da vida dele e tal. E eu falei para os caras falaram, não, cara, como assim você vai sair da banda agora? A gente está no momento de tal. Eu falei, então, só que eu vou sair, né, cara? Porque Jesus, quando ele chegou na minha vida, foi tipo um bagulho, nossa, eu tenho que conhecer esse Jesus que todo mundo fala. Aí beleza, tá, esse não é o ponto principal. Saí da banda, aconteceu tudo o que aconteceu, eu fui vivendo a minha vida cristã, e agora eu vou voltando para o tema. E com o passar do tempo, eu fui percebendo, como o Gu bem introduziu, eu fui percebendo que o Espírito Santo estava sondando meu coração, me mostrando coisas que eu não fazia ideia que estavam lá dentro. Coisas sobre mim, sobre coisas que eu achei que eu tinha vencido e tudo mais, mas na verdade eu não tinha vencido, eu só tinha dado aquela escondida no meu coração, né? A gente consegue esconder as coisas, né? A gente não esconde elas do Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele espera que a gente fale para Ele, né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu percebi que muito da imagem que o Senhor, como o Senhor me vê, ainda não estava construído para mim.
Eu ainda estava num processo e vou estar até o final dos tempos. Quando eu estava fazendo quando o Gu me desafiou, eu estava numa semana, pensa numa semana punk, que você está só pela graça e misericórdia. Não que a gente não esteja todos os dias, mas nessa semana eu estava... Quando você mandou a mensagem ainda, velho, eu falei... eu olhei assim para o céu e falei, Deus... talvez esse não seja o melhor dia para um convite como esse. Primeiro porque não tenho nada no meu coração. Segundo porque eu estou um trapo. Estou terrível. Eu acho que foi bom, porque foi aí que o Senhor começou a ministrar no meu coração. E foi aí que o Senhor começou a me mostrar ainda coisas, mesmo depois de 11 anos de evangelho, coisas que eu não estava me deixando ser vulnerável na presença dEle. E vulnerável com os meus amigos, vulnerável com o discipulador, vulnerável com a minha esposa. Tinham coisas que eu ainda estava guardando dentro de mim e carregando dentro de mim, que eu não estava conseguindo me abrir e não estava deixando o Senhor tratar de áreas que eu tinha a maior necessidade disso. Porque se estamos todos aqui, eu creio que você ama o Senhor, amém? E o desejo do filho que ama é fazer a vontade do Pai. E um dos desejos do Pai, o desejo do Pai, quando o Pai envia e coloca o próprio Espírito dele para morar em nós, é que nós sejamos iguais a Cristo, que façamos as mesmas coisas que Ele. Que a gente vá, que a gente liberte, que a gente quebre os grilhões, que a gente destrua, arrebente a porta do inferno, arranque as pessoas de lá e mostre para as pessoas que estão lá que existe uma vida de verdade, com uma verdade absoluta que pode nortear as nossas vidas. Cara, isso é um desejo que há no nosso coração, que você fala... Cara, como é bom, não é gostoso quando a gente vê que a igreja é cheia, a gente tem irmão, a gente aí traz outras pessoas, aí as pessoas vêm na sua cela, as pessoas choram, as pessoas pedem oração, aí depois ela volta, daí ela fala, meu Deus, o Senhor fez um milagre, o Senhor fez na minha vida, vocês oraram pelo trabalho e o Senhor enviou o trabalho, vocês oraram pela escola e o Senhor me lembrou na hora da prova, teve misericórdia, me deu revelação da resposta da prova. Deus do milagre. E, enfim, tudo isso, a verdade de Cristo vivendo em nós, ela nos traz a certeza de que nós somos amados e de que nós pertencemos a alguém. Isso é uma verdade que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Somos amados e pertencemos a alguém. Nós pertencemos a um Pai de amor, que se entregou por nós, que enviou seu Filho, que se entregou por nós e nos encheu do seu Espírito, né? Como todo bom professor, eu preciso trazer alguns dados para vocês. E eu quero rapidamente falar, continuando no tema, né, da ministração, tem uma mulher chamada Brené Brown. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Ela tem um TED sensacional, né? Falando sobre algumas coisas assim. E eu peguei alguns dados desse TED que eu achei muito coerente. E esses dados vieram até mim assim, através da minha esposa. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Sempre faz aquela piadinha, minha esposa linda que está aqui e tudo mais. E ela é minha esposa linda que está aqui. Tudo que até pega o microfone e fala, né? E essa Brené Brown, ela é PhD. Vou ler aqui, tá, pessoal? PhD. Ela é professora de pesquisa na Universidade de Houston. Ela passou sua carreira, ela continua na sua carreira, né? Ela ainda está trabalhando, estudando coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. E se tem uma das coisas que pode ser o subtítulo de tudo que eu quero falar, é conexão. Conexão. Segura essa palavra. A Brené Brown, ela começou a pesquisar sobre vergonha e vulnerabilidade com a ideia de que em um ano ela teria as respostas para suas pesquisas, né? A pesquisa dela se estendeu por 6 anos. E nesse tempo ela recebeu inúmeras histórias de pessoas sobre medo, vergonha e falta de conexão. Está tudo ligado.
Então ela chegou a algumas conclusões, e eu não quero embasar as conclusões dela com a Bíblia, na verdade ela só chega a conclusões que o Senhor já disse que seriam, né? Isso que a ciência faz. A ciência não está contra Deus, a ciência só acaba revelando coisas que Deus já disse, né? Coisas que Deus já disse. Então uma das coisas, vergonha é o que desfaz a conexão entre as pessoas. E vai pensando aí para ver se você se encaixa nessa ideia aqui, em alguma história, alguma coisa aí. Vergonha é o que desfaz a conexão entre as pessoas. É facilmente compreendida como medo da desconexão. É o que nos faz pensar que existe alguma coisa em mim que se as pessoas souberem, ouvirem, fará com que eu não mereça conexão. Deu para entender? Deu para entender? Esse pensamento é algo que, quanto menos falamos a respeito, mais ele irá nos consumir. Pensa aí, você já teve com certeza, né? Você já teve aquela sensação de que você vacilou, só que você não contou para ninguém que você vacilou, né? Você deu aquela guardada no coração. Mas você vacilou, e aquele negócio começa a te corroer por dentro, né? Aí você vai dormir e você está com aquele pecadão lá, né? Aí você está pensando, pô, mano, pequei, né, velho? Aí você não fala nada. Não fala nada nem para Deus. Você está com aquele negócio lá. Aí você acorda, você está com aquele negócio lá. Aí você tem uma oportunidade para ser usado pelo Senhor, aquele negócio vem na sua cabeça de novo, né? O pecado, lembra? Miserável. Foi você que fez isso, foi você que fez. Esse é o Satanás falando, viu, gente? Foi você, que é o acusador, né? Foi você que fez isso, foi você que fez aquilo. Não era você que estava aí, agora você está aí querendo ser usadão por Deus. O ungidão, então. Né? Ungidão. Pensamentos. Em todas as histórias recebidas, ela percebeu que existem 2 tipos de pessoas que estão nessas histórias. As que têm senso de merecimento e também têm forte sentimento de amor e pertencimento. E o outro tipo de pessoas das histórias, que eram histórias de vulnerabilidade e tudo mais, de medos, as pessoas que não se sentem merecedoras e lutam para se sentirem boas o suficiente. Essa segunda aqui eu falei, mano, essa mulher aqui, ela é crentaça, não é possível, velho. Aí eu fiquei pensando, qual desses? Não é possível, porque é o diagnóstico, né? Ou a gente acha que a gente é o bom do negócio. Não, eu sou bom. Não, eu fiz por merecer. Não, você quer. Ou a gente olha e fala assim, não sou nada mesmo, né? Eu tenho que lutar muito mesmo para sentir aí que eu estou inserido, que eu estou num corpo, que Deus me ama. Porque afinal de contas... Aí o que a gente começa a fazer com essas duas coisas? A gente começa a se despir da verdade e colocar de novo. Lembra daquele Raoni que o Bruno falou que era cabeçudo, pequeno, braço torto? Ele começa a voltar na minha cabeça. E eu começo a me apegar de novo nas definições que as pessoas me colocam e acabo fechando as minhas vulnerabilidades, porque afinal de contas eu tenho medo de me sentir desconectado com as pessoas, desconectado com o Pai. A única diferença entre esses 2 tipos de pessoas é que o primeiro grupo, que é aqueles senso de merecimento e também tem forte sentimento de amor e pertencimento, acredita que é amado e pertencente de algo. Apenas isso elas declaram. Num estudo não cristão, a fé está sendo colocada em ação e as palavras que elas declaram é que elas pertencem a algo e que elas são amadas. A parte difícil da única coisa que nos mantém desconectados é nosso medo de que não sejamos merecedores dessa conexão. Então a Brené, ela conseguiu entender alguns aspectos que definiam as pessoas do primeiro grupo, que se sentiam merecedoras. E são
dois, três, 4 aspectos. A coragem de ser imperfeito, compaixão de ser generoso consigo mesmo, primeiro e depois com as pessoas, conexão e vulnerabilidade. Primeiro aspecto, coragem. De definição, né, ele vem de coração, né? E tem uma definição muito interessante, que é contar a história de quem você é, com todo o seu coração, mostrar seus medos, falhas para as pessoas. Olha que legal a definição de coragem. A gente acha que coragem é bravura. Coragem não é bravura. A gente tem diversas pessoas corajosas que a gente conhece. Na Bíblia a gente tem diversas. Compaixão nos faz ser compassivos com outros, porque não podemos praticar compaixão com outras pessoas se não conseguirmos nos tratar com gentileza. É compaixão consigo mesmo, né? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Aí, nesse contexto da compaixão, a gente pode descartar aquele texto de Mateus 22, 37, que diz, amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque esse amor não é o amor, não é como o amor próprio, né? O amor egoísta, mas sim o amor do Pai, que tem como base a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai e a graça dele, né? A gente vai fechar. Conexão, que é um outro ponto, é o que permite abandonar quem você acha que deveria ser para se tornar quem realmente você deve ser. E esse talvez seja o ponto principal, junto com a vulnerabilidade. Por que é tão gostoso quando a gente se junta para orar uns pelos outros, como a gente fez no começo? Por que é tão gostoso quando a gente senta nas células? Porque a gente se conecta com as pessoas, né? Você já foi num lugar grande demais que você olhou e falou assim, cara, eu não sou nada, nem ninguém aqui, velho. Às vezes a gente pensa, né? Queria estar numa igreja tão grande que ninguém me percebesse. Sabe por que você não está? Porque essa igreja não é de Cristo. Porque a igreja de Cristo existe conexão entre as pessoas. Por que eu amo o Bruno? Porque a gente passa tempo junto. A gente se conecta. Isso faz com que a gente possa ser vulnerável um pelo outro. Isso faz com que eu tenha pelo Bruno uma compaixão que eu não tenho pelo, sei lá, conheço todo mundo. Pelo Pelé, por exemplo. Quando o Pelé morrer, eu não vou sentir tanto. Esse é um grande jogador, foi um grande jogador e tal. Mas a minha conexão com o Bruno está ligada àquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Confessar os pecados uns aos outros para que sejam curados. Está ligado com andar junto um com o outro, para que quando um caia, o outro levante. A minha conexão com o Bruno está ligada a coisas que não dependem só de mim. Na verdade, a minha conexão com o Bruno está ligada ao quão vulnerável eu vou ser com ele, que é meu amigo amado, e eu acredito que ele pode orar por mim e me ajudar. O outro ponto é a vulnerabilidade. Aquele grupo lá, eles abraçavam a vulnerabilidade completamente. Acreditavam que os que o tornava vulnerável também era o que os tornava lindos. E aqui está a coragem de sermos imperfeitos. Cara, eu vou falar uma coisa para você, se ninguém te falou, você vai errar, velho. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não se arrepender do seu erro. Ou de não buscar o Senhor para viver em santidade. Isso você tem que ter. Não tenha medo de errar no seu trabalho. Não tenha medo de errar na escola. Não tenha medo de errar na vida, numa coisa ou outra que mesmo a gente orando e buscando, a gente vai errar. Sabe o que é mais legal do Senhor? Esse erro nos humaniza.
Esse erro nos leva a entender coisas que a gente não consegue entender. Esse erro nos torna vulnerável. Ah, Raoni, então o errar é muito legal. Não, o errar não é legal. Mas a gente vai. A gente vai. Até o que é perfeito vir, a gente ainda está em processo. Agora, o que não é legal é a gente errar e continuar fechado, sem ser vulnerável, ou andar sozinho, ou caminhar sem ter ninguém que a gente possa abraçar e chorar. Cara, eu me lembro de uma história, Jesus. E o Senhor me lembrou dessa história agora. Cara, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, um tempo depois, eu ainda não conhecia minha esposa. Eu já estava tocando no louvor. E cara, eu pequei. Mas eu pequei feio. Para mim era muito feio. Foi um pecado absurdo. E quando eu cheguei, a gente estava no outro prédio. Quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que eu estava no mezanino, não, é na parte de cima lá, né? Tinha a parte de cima lá, galeria. E eu olhei para a banda assim, a banda estava tocando, né? Eu sempre gostei de música, o Senhor sempre falou muito comigo sobre música, com música. E o Espírito Santo falou assim para mim: filho, olha como o Senhor é maravilhoso quando vai falar com a gente. Filho, aquele é seu lugar. O que você está com vergonha? E no meu coração eu falei: Senhor, eu errei, Pai, vacilei. Só que o meu pensamento era religioso, porque o pensamento religioso me faz: eu errei, eu vacilei, eu não sou vulnerável, eu sou tudo isso, eu vou correr de Deus. Não! O pensamento de Cristo é: eu errei, eu sou pecador, eu sou isso, sou aquilo, sou vulnerável, beleza, eu vou correr para Deus. Esse é o pensamento de Cristo. E naquele dia o Senhor me abraçou fisicamente. Eu olhei para o lado, isso é um cara que estava quebrado, velho. Estava olhando para a banda. O Senhor, foi uma das vezes que o Senhor mais falou comigo assim, foi quase audível o negócio. O Senhor falou: o seu lugar é aquele ali. Aí eu já fiquei, né? É verdade, Pai. Eu já estava, Jesus. Já começou a lágrima aqui. E a música rolando. Eu acho que estava uma coisa mó agitada. Tá ligado quando você chora com louvor agitado? Você fala: não era para chorar, era para estar em festa. Mas o Espírito Santo me levou a chorar, então eu vou chorar também, não tem problema. E eu estava lá, e daí quando eu olho para o lado, estava o Davi da Gabi. Vocês conhecem, né, o Davi da Gabi. E o Davi estava do lado, eu vou falar Chip, tá? E o Chip estava do lado, assim, né? Aí eu olhei assim, mano, sério, mulher não, né, mas... Você que é homem, dá um abraço nele, velho. É o melhor abraço que vocês vão ter, velho. Sem zoar, mano. Aquele cara te abraça. Mano, é Jesus te abraçando, velho. É sério. Parece o Anderson. O Anderson assim também. Você abraça o Anderson, ele te envolve de um jeito. Você fala: nossa, pai. Tô no seu colo de amor, pai. Fraternal, uma coisa absurda. Descanso em verdes pastos. E eu olhei pro Chip e ele tava lá, né? Bonitão assim, super bonitão, né? Ele estava lá assim. Então. Aí eu cheguei para ele, né? Falei: então, queria que você orasse por mim. Aí já comecei, né? Cara, ele me abraçou, ele não falou nada, ele não orou, não falou nada. Filha da mãe. Ele só me abraçou. Quando eu saí, mano, a camiseta dele assim, ó. Eu fiquei com vergonha. Acho que eu fiquei uma semana sem olhar para a cara dele. Não, esse cara, primeiro que o cara vai falar, mano. O cara é meio estranho, o cara vem me abraça, fica chorando no meu peito durante todo o louvor. Imagina os caras na adoração e o outro lá em cima abraçado com o cara chorando copiosamente, parecia uma criança no colo do seu pai. Era assim que eu estava me sentindo mesmo. Cara, foi Jesus me abraçando, velho. E aquilo marcou a minha vida, porque foi uma das primeiras vezes que o Senhor me falou: é isso aí que eu quero de você, filho, que você seja vulnerável. Isso me fez uma conexão com Davi que eu tenho até hoje. Eu tenho um carinho tão grande por ele, tão grande, que eu tenho ele como irmão mais velho, assim, que é absurdo. Eu queria ter mais tempo com ele, hoje eu tenho. E foi
Uma coisa de vulnerabilidade. Quantas outras eu perdi porque eu não quis ser vulnerável. Eu quis ser o fortão. Eu quis ser o cara alto, de cabeça normal, com os braços normais. Quando eu entendi que a maravilha das nossas diferenças é o que nos faz sermos corpo de Cristo. Eu não tenho facilidade com muita coisa. Hoje eu estava conversando com a Bárbara em casa e falei, nossa amor, eu tenho um problema, eu esqueço muito das coisas, mas muito mesmo assim. Homem já tem um problema com isso, eu tenho um problema grande com isso. Ela falou, é claro, você não anota, né? Eu falei, mas eu já tentei, eu não consigo anotar. Aí enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou para mim assim, não vai falar com ela não? Fiquei pensando assim, por quê? Porque ela vai te ajudar. É verdade, né? Ela me ajuda em tanta coisa, isso daí seria só mais uma. Aí eu chamei ela para me ajudar, se não fosse ela, eu não teria nem as anotações aqui. Teria, né? Mas não com essa qualidade aqui de informação. Voltando. Depois de todas essas informações, do lance da coragem, da compaixão, da conexão, vulnerabilidade, e dessas histórias que eu te contei, eu queria que você pensasse de como que você tem se enxergado. Tem dois paralelos aqui. Aquele que a gente cria a partir daquilo que a gente acha que é verdade, certo? E aquele que eu tô propondo, né? A verdade que a gente criou sobre nós e o quão vulnerável nós estamos sendo com todas essas mentiras que acabam nos rotulando. E essa é uma reflexão do tipo, será que eu tenho me deixado ser vulnerável para que o Espírito Santo me trate ao ponto de eu mudar a minha percepção, seguir no caminho que o Senhor preparou para mim? Será que eu tenho sido vulnerável a ponto de me deixar ser moldado pelo Espírito Santo e como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro, e deixar o meu amigo me raspar, Será que eu tenho sido vulnerável? E o que tem a ver tudo isso com tudo que a gente está vivendo? Cara, isso tem a ver porque isso é um pensamento de quem sabe que é filho e pertence ao Pai. A gente não tem que ter medo de ser vulnerável. A gente tem que ter medo de endurecer o nosso coração a ponto de não saber mais o que é o amor de Deus. A ponto de não conhecer e não se conectar com outra pessoa. E quando uma pessoa fala assim, nossa, eu perdi meu emprego, a primeira coisa que a gente pensa é assim, você fez alguma coisa errada, não é possível, né? Ao invés da gente olhar e falar assim, pô, cara, o Senhor tem uma coisa melhor para você. Vem aqui, eu vou orar. Esse é o nosso papel. Como que você acha que o Pai te vê? Sobre as verdades que Ele... Quais são as verdades que o Pai fala para você? Você acha que suas falhas e seus medos, elas definem a sua identidade? Será que tudo isso que você pensa é verdade mesmo? Queria que vocês abrissem em 1 João 4,15. Quero ler algumas verdades com vocês. Eu não vou me alongar muito. Fala amém aí, você abriu? Ninguém abriu? Amém? 1 João 4,15. Isso aqui é uma verdade do Pai sobre você. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vamos até o 18. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O finalzinho dele dá uma quebrada, né? O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E eu creio que essa é uma noite que o Espírito Santo vai falar diretamente com você para arrancar os medos do seu coração. Eu creio porque o Senhor falou isso comigo. Nós devemos ser aperfeiçoados no amor do Senhor, para que não exista medo, porque o nosso Pai é um Pai muito bom, muito mais do que a gente imagina. E ter medo de ser vulnerável não é algo que pertence ao nosso Pai, pelo contrário. Próximo texto, 1 João 3, 1. Outra verdade do amor do Pai sobre nós. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Cara, esse texto é muito bom, cara. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. É isso aí. Cara, isso é a verdade sobre você. E os filhos de Deus têm coragem. Não têm medos que norteiam, mas sim a palavra do nosso Pai. Isso é que os filhos de Deus têm. Temos um medo irracional de ser vulneráveis com as pessoas e muitas vezes com Deus, pois achamos que não somos merecedores do seu amor. Esse medo nos afasta do colo do Pai. Isso não é um pensamento de Deus sobre você, mas um pensamento seu sobre você mesmo. A vulnerabilidade nos faz entender que existem coisas que controlamos e prevemos, mas muitas outras que não temos controle ou podemos prever. Não sabemos o que virá no futuro, mas sabemos que iremos falhar, errar, por exemplo, ser vulnerável nessas situações, nos ajudam a confiar que o Senhor está no controle, que não depende apenas de nós, que isso não nos define. Mas uma frase da Brené que eu achei interessante: a vulnerabilidade é o centro da vergonha e do medo e das nossas lutas por merecimento, mas também é onde nasce a alegria, criatividade, pertencimento e amor. Olha o que ela chegou, que legal a conclusão que ela chegou. Que no meio de tanta vulnerabilidade, nas histórias que ela encontrou, ela viu que nascia alegria, criatividade, pertencimento e amor. Se você chegar para um rico e falar que ele precisa de dinheiro para que ele seja abastado, talvez ele vai querer o dinheiro pela ganância, mas não que ele vai falar, eu preciso mesmo, estou precisando e tal. Aquele que entende que necessita do amor do Pai de uma forma absurda, o Espírito Santo revela isso. E aquele que entende que necessita do amor do Pai de uma forma que transborde, cara, como é bom quando a gente ora desse jeito. Senhor, vocês já oraram assim? Eu tenho certeza. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou tentando, mas não dá, eu não consigo, não tem como. Não tem como eu vencer essa situação. Não tem como. Quando a gente se mostra vulnerável ao Senhor, o Senhor nos traz paz, nos traz alegria, nos dá criatividade para vencer coisas assim. O Senhor nos preenche com o amor dEle. Quando a gente se torna vulnerável ao Senhor. Para a gente encaminhando, lá em João, não precisa nem abrir se não quiser, mas capítulo 17, versículo 23.
Diz assim: dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Cara, quem está falando isso? Quem está falando isso? Cadê minha água? Tá aqui. Jesus. Gu, é verdade, é ruim quando você pergunta as coisas e ninguém responde. Jesus! Glória a Deus! O que Jesus falou? Diante de todas as coisas, Jesus falou muitas coisas, é claro. Mas ele diz assim, que eles sejam levados à plena unidade. A unidade a gente consegue com conexão, que é conseguida com vulnerabilidade, que é conseguida quando eu exponho aquilo que está no meu coração, quando eu abro, quando eu não tenho medo. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Cara, isso é muito louco. Percebe? Não é alguém contando sobre o amor de alguém. É o próprio Deus, Jesus, falando que Deus nos ama com o amor que Ele ama Jesus. E Jesus foi um cara que agradou a Deus, hein? Não agradou? Claro, né? Ele era Deus. Cara, como eu me deparei com essa verdade, eu falei, meu Pai amado, isso é muito bom. E aqui eu quero, para o final mesmo, já quero, não precisa abrir, Mateus 3,16, diz assim, quando Jesus é batizado, né? Eu vou abrir para eu não parafrasear e pegar exatamente a palavra. Diz assim, ó. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E qualquer outra coisa que você encontrar em qualquer outra Bíblia que você encontrar. Sabe o que Jesus tinha feito para Deus? Vocês lembram desse momento? O que ele tinha feito, Alexandre? Nada. Cara, Jesus não tinha feito nada ainda. Nesse momento foi que o momento que Jesus, vem o Espírito Santo de Deus, aí fala isso, e daí Jesus vai, e daí Jesus começa. E o próprio Jesus, que escutou isso dos céus, fala para a gente que o amor que o Pai tem sobre ele, é o amor que o Pai tem sobre nós. Então olha que louco, você não precisa estar no ministério, você não precisa, cara, você não precisa fazer nada, para que o Senhor te ame, absolutamente nada, respira, porque você não precisa fazer nada. O amor do Senhor é incondicional, não tem condições, não é se o meu filho fizer o que eu quero, ou melhor, se o meu filho tocar, ou se o meu filho pregar, ou se o meu filho cuidar de uma célula, ou se o meu filho, e a gente escuta isso em casa, né? Eu vou ficar mais feliz com você, eu vou me agradar, eu vou gostar mais de você, se lavar as louças lá em casa, se você, nossa mãe faz umas coisas dessas. Eu lembro quando meu pai ia chegando com a bicicletinha assim, ó, você escutava aquele freinho, que não sei por que ele não trocava a sapata daquele negócio, ele vinha descendo, a gente corria para lavar a louça, tomar banho e fazer lição, assim, como se desse tempo, né? O cara estava na esquina de cima, assim, descendo, e por quê? Porque eu tinha medo, velho, eu tinha medo que meu pai chegasse em casa e ficasse bravo comigo, e eu decepcionasse meu pai, porque daí meu pai ia ficar sem falar comigo, ele ia ficar bravo, cara, e o meu pai é um cara que é bravo, até hoje ele é bravo, e eu passei por muitas coisas assim com meu pai, que me impediram depois de olhar para Deus, e quando eu me deparei com a ideia de tipo, eu não preciso fazer nada para que Deus me ame, não, isso aí é pegadinha, isso aí, vai ser algum esquema de pirâmide, daqui a pouco vão ganhar em cima de mim. Não é uma coisa a se duvidar. Sabe por quê? Porque o nosso coração humano não está acostumado
com tamanho amor. O nosso coração humano não está acostumado com tamanho favor de uma pessoa 2000 anos atrás morrer por nós que estamos aqui e ele nem nos conheceu. Mas na verdade ele sabe sobre nós, ele nos conhece. Nós não estamos acostumados a isso. Então o nosso coração não está acostumado a ser vulnerável com esse Pai. Porque é muito difícil eu falar para ele que eu não lavei a louça. Ou que eu não fiz a lição de casa, que eu não tomei banho antes dele chegar em casa. Se eu falasse isso daí para o meu pai, eu apanhava na hora. Hoje eu falo, por que eu não fiz a lição? Porque ele queria chegar para descansar. Isso eu transportei para Deus depois. Então a minha vida inteira eu fui treinado para não ser vulnerável. A minha vida inteira eu fui treinado que eu tinha que ser o melhor professor, o melhor músico, eu tinha que ser o cara mais top, no Instagram eu tinha que ter os mais... Precisava ter 20 mil para ser um influencer, não é? 20 mil, 10 mil. 10 mil, para começar a receber coisa de graça, que era o interesse, começar a ganhar coisa de graça. Aí eu precisava criar um canal no YouTube, precisava ter acessos e tal. E eu me lembro do meu primeiro vídeo que foi para o YouTube, Jesus, amado, eu recebi tanta crítica que eu falei, Jesus, fiquei com tanta raiva, cara. Ou seja, a gente é treinado no mundo para quê? A gente é treinado para que a gente... Não, você precisa ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Amigos, eu tenho a minha escola hoje, o Senhor me dá graça, o Senhor me alimenta, o Senhor sustenta a minha casa, e eu não tenho faculdade. Quando eu cheguei na igreja, todos os meus amigos tinham faculdade. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, aquela criança, tá... Pai, eu estava pensando em fazer faculdade. Sabe o que meu pai falou? Para quê? Na hora eu pensei, como para quê? Para fazer uma faculdade. Besteira, moleque. Até um dia que o Senhor falou para mim assim, filho, mas o Senhor falou para mim, tá, gente? Vai estudar, a não ser que o Senhor fale diferente. Vai fazer faculdade, vai se preparar, tá? Até que um dia que o Senhor chegou para mim e falou assim, filho, entrega esse Isaac. Eu não quero que você faça. Porque eu sou na sua vida e sou eu que vou te prosperar. E um dia você vai testemunhar que eu te prosperei. E esse dia chegou. Isso deve ter uns 8 anos, né? E esse dia chegou. E o Senhor me prosperou. Mas não foram meus planos. Não foi uma coisa que eu peguei e eu setei, não, foi o Senhor que me falou. E foi muito difícil para mim largar a ideia de poder fazer uma faculdade e falar assim, não, tudo bem então, não vou fazer nada. Não, por quê? Porque para mim era muito importante, porque os meus amigos estavam fazendo. O que eu ia fazer? Eu ia falar que eu não ia fazer faculdade? Talvez um dos meus amigos que estão aqui desde aquela época, nunca falei isso. Que o cara ia falar para mim, você é doido? Você é maluco? Como você não vai fazer faculdade, velho? Falar, não, Deus falou, cara, que vai me sustentar. Não é Deus, não. Mas era. Você não precisa fazer nada para que o Senhor te ame. Ele te ama. E ponto. Você crê nisso? Para a gente finalizar, o texto de 2 Coríntios 12, 9. Gente, só quero falar de novo que não é para você não fazer faculdade, tá? Vai estudar, porque por mais que eu não tenha feito faculdade, eu estudei muito. Tem 10 anos que eu estudo a minha área, então vai estudar. 2 Coríntios 12, 9. E agora eu quero que você respire. Respira profundo aí. Puxa bem profundo. E solta. Isso. Diz assim. Mas ele me disse, minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou pegar a versão da NVT, que eu achei interessante. Diz assim, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto,
Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Veja bem, aqui, Paulo não estava falando assim para a gente. Então agora eu vou ser fracão mesmo. Vou fiar o pé na jaca, entornar o caldo. Vou ser o zoado, porque aí Deus... Não é isso que ele está falando. Ele está falando, ei, você que caiu, e você que está muito triste porque você caiu, cara, o Espírito Santo de Deus quer liberar poder sobre a sua vida nessa área. E Ele quer ministrar não só a nossa vida, mas também usar das tuas fraquezas, criar uma vulnerabilidade para que você se conecte a outros e que traga cura na vida de outros. Traga cura na vida de outros. Eu tive uma vida com meu pai que não foi nem um pouco boa. Até um dia que o Senhor falou para mim, filho, isso que você tem suportado vai abençoar a vida de muitas pessoas. E muitos daqueles que tiveram problema com os pais, com o pai, vão vir e vão perguntar para você, cara, o que eu faço? Isso tem acontecido na minha vida. Hoje para mim é muito fácil falar de um problema com meu pai, mas há tempos atrás, ser vulnerável a ponto de chegar na frente de tantas pessoas assim, e falar que eu tinha problema com meu pai, era muito difícil para mim, porque eu não tinha nem perdoado ele. Então isso que você passa, deixe transparecer, seja vulnerável, exponha para o seu discipulador, para o seu amigo, exponha para o Senhor, porque o Senhor quer trazer cura sobre os seus medos e quer usar a sua vida para curar e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Para a gente encerrar, as nossas fraquezas não fazem parte da nossa identidade, mas elas nos ajudam a olhar para Deus e nos conectar com Ele, que é perfeito. Isso cria em nós um vínculo de extrema dependência de nos relacionar com o Senhor. E também nos humaniza e nos faz compadecer com outros. O amor do Pai me diz que não importa quem eu era, ou onde eu estive, ou o que eu já fiz, isso tudo não define quem eu sou, ou quem eu sou. Na verdade, o que define quem eu sou é aquilo que Ele me fala. E eu sou o Filho amado, em quem Ele tem muita alegria. E o Espírito Santo de Deus me aperfeiçoa todos os dias. Eu quero deixar no coração de vocês, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tudo que você passou tem um propósito. E vai reconciliar as pessoas que estão lá fora precisando de uma palavra de vida com o Senhor. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado com você, assim como falou comigo. Sejam vulneráveis, não andem sozinhos. O Senhor é quem diz as verdades sobre você. A sua identidade Ele já definiu. Você é um filho amado. Amém, Ni. Vamos orar, gente. Você pode ficar em pé no seu lugar? O que o Ni falou, gente, é o que a gente precisa como estilo de vida, sabe? Não uma vez na vida. Às vezes a gente pensa que a gente tem que esperar acontecer algo muito ruim para a gente vir e compartilhar. Sabe, esse pecado aqui que eu vivo, eu não vou contar porque é pequenininho. Quando acontecer o maior eu conto. E nesse tempo vai corroendo por dentro. Às vezes não é um pecado, às vezes é uma tristeza. Já ficou triste? Não, todo mundo é feliz aqui. Já ficou triste? Já foi injustiçado? O que você sentiu no seu coração? Ai, alegria, eu queria abraçar aquela pessoa. Queria? A gente quer vingança, né? A gente quer justiça.
Nós somos aqueles que são filhos de Deus, nós podemos falar, a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. Sabia que a gente pode dizer isso? Agora, quando nós, no nosso coração, deixamos crescer, nossa alegria vai embora, a nossa identidade vai embora, porque a gente não conversa. Pensa aí, qual foi a última conversa real, profunda, verdadeira que você teve? Faz mais de um mês? Se faz mais de um mês, acende um farol amarelo aí, ó. Em um mês não aconteceu tanta coisa assim para você compartilhar com alguém? Seja bom ou seja ruim, aconteceu? Sabe, a vulnerabilidade, sem ela não tem reino de Deus, não tem uns aos outros, não tem amizade. Agora tem um texto, o Gessé compartilhou comigo na hora do louvor, eu queria orar em cima dele, sabe? Isaías, profeta Isaías, tem um momento que Deus deu uma palavra para ele para Jerusalém, né? E aí, Isaías 62, Isaías diz assim: por causa de Sião, só que no lugar de Sião você coloca o seu nome, Isaías 62, por causa do Gustavo, olha o que o texto diz: não vou ficar quieto. Por causa do Gustavo, eu não vou ficar calado, até a sua justiça brilhar como o amanhecer, e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. Tem alguém que tem uma aliança com você, e conhece você a ponto de falar: meu, eu não vou ficar quieto, até o Raoni ser aquilo que o Deus chamou ele para ser. Você tem algum amigo assim? Você tem, chama Jesus Cristo, e Ele é o nosso intercessor, e está ao lado do Pai, amém? Isso é garantia. Mas além de Jesus, que é o Espírito Santo que ministra no nosso coração, é bom a gente ter alguém perto. Alguém que você sabe que você pode ser melhor. Quantos namoram aqui? Namoram, tem algum relacionamento assim? Namoro, noivado, casado, né? Ficar não conta, tá? Porque não é relacionamento. O seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu marido, sua esposa, e ele precisa ser a primeira pessoa que faz isso com você. Por isso, você que é solteiro e pensa: vou ficar solteiro o resto da vida, a não ser que Deus tenha falado com você, não perca as suas esperanças. Se você que está solteiro e você fala: Gustavo, tudo bem, você só falou isso para os casados, né? Pega um amigo, uma amiga, e deixa eu falar uma testemunha aqui, do mesmo sexo. E aí vai um conselho, uma sabedoria aqui. Não sai abrindo o coração com o sexo oposto, porque você vai confundir as bolas, vai acabar apaixonado e vai se ferrar. Alguém mais pode? Eu posso ouvir um amém? Então isso quer dizer amém quem já passou por isso. Tem alguém que olha no seu olho e fala a verdade para você. Tem alguém que olha no olho, igual o Raoni falou, e consegue te dar um abraço, que você fala: aqui é Jesus comigo. Para de entrar, ficar na caverna, com seus problemas, dentro da caverna, lambendo ferida. Sai disso, vem para a luz. E luz não é só pecado, gente, traz os seus pensamentos para a luz. Isso vai fazer com que você experimente outra coisa, sabe? A gente está no Setembro Amarelo aí, não é verdade? Várias campanhas aí anti-suicídio, conscientização para você não andar sozinho. Mas deixa eu falar para você, não é psicólogo, não é pensamento positivo, não é uma frase potente. Seja você mesmo. Outro dia eu recebi no WhatsApp uma mensagem assim: você é soda. Então encare esse dia com muita força, porque você é soda. Isso é um palavrão mesmo, só que eu não falei, eu estou diminuindo para vocês aqui, para vocês não acharem. E os caras receberam e falaram: vai, continua que esse dia é bom. Eu falei: os caras é inspirado por isso? O cara recebe uma dessa ler e fala: hoje meu dia vai ser bom. Sério? Porque você viu um tweet com um palavrão? Poxa, imagina se ele conhecesse a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Imagina que se ele estivesse no lugar de você usar esse grupo de zoeira, de aloprar um ao outro, você pega e encoraja as pessoas que estão com você.
Se escandaliza não, gente. Essa é a vida que a gente vive. Esse são os grupos que a gente está inserido. Esse é o mundo inteiro falando o tempo inteiro. Fique sozinho, seja bem sucedido, consiga tudo, mas sozinho. Isso não é para a gente, amém? Pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Isso é um sinal de unidade, certo? Sinal de unidade. Porque aquele que está sozinho, ele está planejando cair. Repete isso comigo: andar sozinho é planejar cair. Mas eu não queria, mas já você está planejando. E precisa andar junto, beleza? Feche seus olhos aí então. Fala: Pai, eu não quero andar sozinho, Senhor. Comece a fazer essa oração com as suas palavras. Faz essa oração: Pai, eu não quero andar sozinho. Me perdoa, Senhor, se eu tenho escolhido a solidão, se eu tenho escolhido tentar ser o melhor em tudo, e nisso eu tenho me afastado das pessoas. Me perdoa, Senhor, quando eu tenho ouvido mais as vozes das outras pessoas, como Ni falou, ouvindo a voz de outros e não tenho ouvido a sua voz, que o Senhor me chama de filho e de filha, Senhor. E aqueles que são os teus filhos, Pai, eles experimentam amor, eles experimentam paz, experimentam descanso, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, muitas vezes nós escolhemos, Pai, por causa do orgulho, ficarmos sozinhos, Senhor. Tua palavra diz para que o Senhor resiste o orgulhoso, mas concede graça. O Senhor concede presentes àqueles que se humilham, Senhor. Se humilhar não é passar vergonha, se humilhar é falar: eu preciso de alguém junto comigo. Senhor, ajuda a gente a viver essa vida, Pai. Uma vida de humildade, Senhor. Uma vida de vulnerabilidade, Senhor. Uma vida, Senhor Jesus, que sabe, no lugar da gente ficar melancólico, triste, lembrar das nossas tristezas, isso cresça coragem, cresça compaixão, Senhor. Cresça, Senhor, relacionamentos, Senhor, que vão nos apontar para o nosso destino, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não vivermos sozinhos. Em nome de Jesus. Amém.